E nós temos um exemplozinho, né, do poder de penetração das radiações. A gente tem ali a alfa, né, que não consegue nem chegar na nossa mão. Beta, tem ali a gama, né, que ultrapassa, né, vai até o chumbo. E temos ali o raio-x, né, que fica logo abaixo do chumbo. E temos os nêutrons aí, que é mais questão de pesquisa, radiações cósmicas, essas coisas, né? Então, é um exemplo aí do poder de penetração das radiações ionizantes. Eu vou parar a matéria da prova aqui, né, nessa parte do raio-x, né, que vai ser que é o que para vocês, digamos, ter uma noção, né, do que vem pela frente, né? Então a gente já falou sobre as áreas da radiologia, né? Falamos sobre o que é radiação, falamos sobre os tipos de radiação, falamos sobre os elementos radioativos e agora a gente vai falar somente sobre o raio-x, tá? Então, o conceito de raio-x são que energia eletromagnéticas de comprimento de onda muito curto, né? Ou seja, a gente vai falar sobre isso, mais sobre isso na física da radiação e da radioproteção. Então, ou seja, quando a gente. O que quer dizer essas ondas eletromagnéticas, energia eletromagnética, né? Então, por exemplo, nós temos vários tipos de radiação, ionizante e não ionizante, já foi falado para vocês, né? Então, praticamente a radiação está em todo o nosso redor, né? Através de lâmpadas, computadores, frequências de rádio. Então, o que temos na radiação, lembra que são o quê? Partículas ou ondas eletromagnéticas, né? Então, o que diferencia se faz mal ou não é a frequência. Exemplo, quando você liga a rádio, tem lá, né? 93.1, 99.7, que é a frequência daquela onda eletromagnética de rádio, né? Então, ou seja, a frequência da radiação é muito acima disso. Nós vamos ver nas próximas matérias, né? Então, o raio-x é o quê? Onda eletromagnética de comprimento de onda muito curto, né? E aí nós vamos parar aqui nessas propriedades dos raios X, tá? Então, eu vou falar essas propriedades, tentar é, instruir vocês, porém, né, a gente vai falar mais sobre isso mais lá para frente, né? Então, vamos lá. Desculpa. Então, propriedades do raio-x são produzidas através de elétrons acelerados, né? Então, ou seja, por isso, quando a gente fala o que é radiologia, a gente fala que a radiologia é uma ciência, né? Porque tudo da radiologia, vocês têm que se acostumar com essa ideia, que tudo da radiologia vem do átomo e começa no átomo, né? Então, as radiações, elas vêm dos átomos, né? E os efeitos das radiações são nos átomos, então começa e termina neles, tá? Então, o raio-x nada mais é do que os elétrons acelerados e freados. A gente vai falar sobre isso mais na frente, tá? Então, propriedade, o raio-x atravessa objetos, né? Isso é óbvio que se a gente consegue ter a imagem, é porque o raio-x atravessou, tá bom? Terceiro, são absorvidos pelos objetos que atravessam, né? Então a gente tem uma imagem aqui no canto, vocês podem ver que a imagem, né, ficou meio defasadazinha, né? Mas vocês podem ver que tem branco, tem preto, tem cinza nessa imagem, né? Então é porque é a espessura do objeto que foi atravessado pela radiação, tá? Que foi observado, tá? Então produzem radiações secundárias em todos os corpos que atravessam, né? Que é essa radiação que nós temos que tomar cuidado, né? Que são as radiações que a gente chama secundárias ou espalhadas, tá? Propagam-se em linha reta, né? Fazem florescer certos sais metálicos e exercem efeito biológico, né? Aqui eu vou fazer outro adendo, porque aqui está dizendo exerce como se fosse exercer um efeito biológico, né? Ou seja, ele dá a entender quando fala isso que toda vez que você recebe uma radiação, você vai ter o efeito da radiação, né? Porém, a gente não pode pensar desse jeito. Então, quando vocês forem falar disso, vocês podem exercer efeitos biológicos, tá? Ou seja, podem, é uma probabilidade, tá? Então, inclusive caiu uma questão dessa no concurso da EBSER, tá? E a resposta era podem, não era vão,
causar, né? Tanto é que se a gente for fazer uma enquete aqui, todo mundo já fez algum exame relacionado com raio-x, nem que seja odontológico, né? E, e nós estamos todos, até o presente momento, né? Sem nada de câncer, né? Então, nós temos, é por isso que a gente fala que pode, é uma probabilidade, tá? Então, resumindo isso aqui, muita gente pergunta, tenho certeza que vocês devem ter ouvido falar, ah, vai fazer radiologia, vai ter câncer, nunca mais vai ter filho e tal, lá. Não, não é assim, tá? Então, existem N, né? Mas pode dizer, existem N procedimentos que nós temos que fazer que evitaremos esse efeito, né? Vocês vão começar a entender isso aí agora nas próximas matérias. Nós vamos falar muito sobre essas coisas que vocês estão vendo aqui, tá? Vamos repetir, vai ser cansativo, né? Mas é cansativo por quê? Porque é o ponto fraco dos técnicos em radiologia e é o que mais vem caído em concurso, que é o que é a base da radiologia, tá? Então, assim, a gente tem que ter medo da radiação? Não. Mas nós temos que respeitar. Saber o limite dela e o nosso limite. Assim como tudo na vida. Tá bom? Então, se você seguir todas as regras que nós vamos estar passando para vocês, ensinando para vocês, dificilmente vocês terão algum problema devido à radiação. E tem outra situação também, né? A evolução dos equipamentos. Tá? Então, a evolução dos equipamentos em si permitem que as doses sejam diminuídas de radiação, né? Então, quanto mais evoluído o equipamento, menos eles tentam ter essa absorção de dose, tá bom? Então, a nossa matéria vai até aqui, tá bom? E, e aqui nós vamos estar encerrando o assunto da nossa primeira avaliação, tá bom?